Saudações a todos, sou Marcos Arino, eu sempre vieram essa prática. Sou Marcos Arino, Babalaoi Calgodá. E esse vídeo vou falar sobre mal teológico. Isso ficou longo, então são 4 vídeos que eu vou falar de mais ou menos um pequeno menorzinho, né? Então esse é o primeiro vídeo, tá certo? Não percam, esse assunto é bastante interessante. Ficou longo porque o assunto tem minúcias, não adianta eu falar só de bate-pronto. Então, vamos falar sobre mal teológico, essa introdução já está longuinha, e é isso aí, 4 vídeos, eu vou alertando. Os vídeos vão ter uma periodicidade menor de divulgação, então vocês vão conseguir ver o início e o fim mais rápido, tá certo? Mas vão lá, quem quiser ficar para entender o mal teológico e qual a relação dele com o IFA, que estão diretamente ligados, fiquem e assistam esse e os próximos vídeos, tá certo? Um abraço a todos. Bom, então vamos falar hoje de mal teológico, né? E primeiro eu lamento, a iluminação aí atrás, cada hora o sol fica muito forte no desejo, mas espero que dê para me ver um pouquinho. O mais importante aí é ouvir o que eu vou falar, tá certo? A imagem sempre é a mesma. Mas então, esse assunto mal teológico, assim, eu vou abordar com muita calma, possivelmente não vai dar em um vídeo só. Porque esse assunto mal teológico está diretamente ligado com o IFA, né? Por que eu escolho esses temas? Porque são temas que fazem diferença para as pessoas terem conhecer. Antes de eu fiz um roteiro muito cuidadoso aqui do que eu vou falar, até para poder fazer o menor tempo possível, objetividade, mas eu tenho que fazer algumas introduções. A primeira é o seguinte: eu sempre lembro todo mundo o seguinte, qual é a diferença da minha abordagem com de outras pessoas que fazem vídeos no YouTube. Esse canal do YouTube é dedicado a falar sobre religião. E IFA e Candomblé, tá certo, né? E eu falo da religião que engloba esses dois cultos. Então, assim, eu não sou aquela pessoa que fica falando dos assuntinhos de orixá para isso, para aquilo, aquelas coisas menos teológicas e mais ritualísticas, né? Tem muita gente que gosta de falar ritualístico, gosta de falar da prática dele. Esse assunto da ritualística eu acho muito bobo, e é o assunto que mais confunde as pessoas. Então, eu faço um canal em que eu falo de religião. Então as pessoas que estiverem interessadas a preencher o aspecto de religião na vida delas, vão encontrar aqui nesse canal esse tipo de perspectiva. E eu faço dessa maneira, porque foi assim também que eu entendi na religião, né? Quando eu comecei, eu vi aquela coisa toda das pessoas dando muito foco, muito forte em ritualística, em detalhezinho de orixá, copo mais meio cheio, meio vazio, isso é proibido, isso não é proibido. Vi muita gente falando de proibição, é proibição, é proibição. Um dia eu vou falar sobre essa questão de proibições, né? Mas é isso, não podia, isso podia. Eu ficava, caraca, tem que entender esses meandros. Aí cada vez mais complexidade, mais detalhe. E aí você ficava entrando nesse buraco aí. Mas com o passar do tempo, você vendo aquilo acontecer, assim, cara, eu ficava pensando assim, por que as pessoas, né, se encansam disso, né? Por que as pessoas saem da religião? Por que as pessoas se decepcionam? Por que se decepcionam com a casa? Por que se decepcionam com o orixá? Por que as pessoas dizem que gostam de orixá, mas não gostam de religião? Por que as pessoas voltam para ser católicas, voltam para ser mais evangélicas? Por que as pessoas não se ligam na religião? Aí eu descobri que a minha percepção era essa, né? Porque estava todo mundo focado em rito, né? Em liturgia, como fazer, dos detalhes, proibições, 50 mil coisas, porque tem que ser do lado direito, não do esquerdo, para cá, a folha fica aqui. E aquilo que preenche o coração das pessoas, que é a religião em si, não aparecia naquelas conversas, não havia ninguém tendo uma abordagem disso, para explicar, para encher o coração das pessoas de esperança e tal. Não tinha, né? As práticas eram muito bonitas nas casas, mas não enchia o coração. As pessoas, quando saíam, quando se enjoavam daquela, quando se aborrecia com uma outra pessoa, né? Uma casa tem um monte de membros, você não tem como controlar o que cada pessoa fala, pensa ou diz, né? Pessoas boas ou ruins. Aí a pessoa se aborrecia com um ou dois, saia da casa, você ficava vendo aquilo, assim, assim, é isso mesmo? Não pode ser. Aí eu, quando encontrei a parte que eu vou falar daqui a pouco, né? De Fá, e falei assim, cara, eu vou me focar nessa parte de religião, né? Vou tentar trazer para as pessoas essa visão, né? Que sim, estamos numa religião e que você não precisa se emburacar nesses 50 mil ritos, 50 mil liturgias que tem por aí, tá certo? E é a minha posição, como eu falo sempre, que você não tem que, para estar nessa região, para você estar com a fé orixá, para você ser beneficiado por isso, você não tem que se preocupar com iniciação, com ebó, você não tem que se preocupar com ibá, você não tem que preocupar com nada disso. Não é isso que faz a religião, tá certo? Não é isso que faz. A fé das pessoas não passa por isso, e os resultados, as coisas que você precisa para você, também não vão passar por isso.
Então, acho que você não precisa se dedicar a esse tipo de coisa, que é o que na realidade afasta as pessoas, né? Tem gente que fica preocupado, fica contando quantos ibá tem, se aquele lá deu errado, o cara fez 1000 santos. As pessoas ainda dizem, chamam o orixá de santo, ainda dizem, o cara fez o orixá errado, como se isso fosse possível. Ou né? Porque, na verdade, não dá para fazer o orixá errado, né? Assim, o que foi feito não foi feito o orixá, tá? Mas isso virava o assunto principal delas, e não me preocupava em ser uma pessoa melhor, tá certo? Então aqui gastei meus 4 minutos falando disso. Mas é a motivação. Então hoje eu vou falar sobre, já comecei longo, né? Mal teológico, que é o que envolve a questão de Fá, e eu vou explicar para vocês a partir de agora. Então, as pessoas que se identificarem com o assunto vão se divertir aqui, né? Primeira questão é, o que é o mal teológico, né? Vamos lá. O mal teológico, ele é o mal que a gente sofre, ou seja, as perdas, as dores e as consequências que a gente sofre, em que nós mesmos associamos isso ao supernatural. É o mal que não é feito entre as pessoas. Ou seja, não é o mal que eu faço para você, que você faz, que você, né, com violências e tal. Esse é o mal físico, o mal do Aie, né, do nosso mundo natural. E tem o mal teológico, a perda, a desesperança, o congelamento, as coisas são associadas lá a orixá, tá certo? Então o mal teológico é o mal que você recebe de uma divindade, diz, a divindade tal, o Egum, o Exu, as pessoas gostam muito de associar Exu a isso, né? Está fazendo mal a você. Então esse mal teológico é o mal que em princípio vem de Deus, tá certo? Então é o mal teológico. Toda religião, quer dizer o seguinte, toda religião tem mal teológico, não existe religião sem mal teológico, toda religião tem, eu vou explicar daqui a pouquinho por que tem que ter, tá certo? Mal teológico, mas existe essa questão. Então, esse é o mal teológico. A primeira parte é esse é o mal teológico, dividindo o que é mal humano e o mal teológico. Então, o mal teológico é uma questão importante, cara, que envolve, cara, tudo quanto é religião. Todas as religiões são envolvidas com o mal teológico. Todas elas têm uma parcela importante. A religião que todo mundo conhece, tá certo? A religião católica tem um conceito muito grande. Eles têm assim, uma questão teológica muito profunda no mal teológico. Por quê? Porque, de acordo com eles, Deus é só amor, que tem o bem da gente, que é o bem da humanidade, que nos quer bem, né? Não vou fazer comentário agora, mas que é isso. E, apesar de Deus querer todo o nosso bem, o Deus permite a existência do diabo. O diabo foi aquele anjo que caiu e vem aqui para nos influenciar, porque ele entende, algumas visões dizem que ele entende que nós não merecemos o amor de Deus, tá certo? Né? Então o diabo vem aqui para mostrar para Deus que nós somos um mal, que a gente foi uma péssima criação enquanto Deus nos ama. Mas, apesar disso aí, então tem muita gente, os católicos, eles atribuem assim, o mal que fazemos, o que acontece de ruim na gente, os nossos atos ruins são provocações, são o diabo que nos influenciou para aquela coisa, tá certo? Isso é uma abordagem dele. Existe um outro lado, os cristãos que acham que uma abordagem diferente, né? Acham que o Lúcifer é o anjo caído, né? O portador da luz, e que na realidade o que ele tem, que ele tinha desde o início uma grande identificação com a humanidade, né? Ele gostava muito da humanidade. Foi o que eu falei no outro vídeo lá, que seria o mal, né? Que é aquele cara, Deus, o anjo preocupado com a gente e tal, né? Essa é a minha interpretação, essa coisa do mal aí, né? Mas o que importa é o diabo em si, né? Então tem essa visão. Mas o mal teológico, cara, nos cristãos chama, os católicos e cristãos tem um nome, chama Teodiceia, é o estudo disso, né? Nossa relação com Deus baseada nessa questão de ter o mal. E isso é uma questão, e como eu falei, isso é uma questão muito importante para eles, né? É um drama, tá certo? Que eles têm lá para explicar, eles ficam inventando 50 mil malabarismos para poder explicar o mal teológico, por que Deus permite o mal, faz o mal. É uma questão interessante. Como eu falei, eu não quero discutir aqui teologia dos católicos, não nesse vídeo, né? Mas eles deveriam revisitar, né, a relação de Deus com as pessoas para descobrir como Deus sempre provocou o mal para eles, né? Mas, enfim, essa é outra questão. Mas vamos lá. Então esse é o contexto católico. Então eu estou falando aqui até o momento para a gente entender a questão do que é o mal teológico. Eu vou fazer por que é importante? Porque Ifá lida principalmente com o mal teológico, né? Por que eu estou falando desse assunto? Por que eu escolhi esse assunto de hoje? Porque Ifá lida com o mal teológico. Nós, o tempo todo, estamos resolvendo as questões do mal teológico. Eu não estou resolvendo aqui as questões de você quando você briga com o seu vizinho, que não sei o quê, papapá. E isso, para resolver as questões de briga do vizinho, do outro, do chefe, não sei o quê, você procura os macumbeiros, feiticeiros, para poder mandar feitiço, maldade para outro cara, o seu custo. Mas você não vai Ifá, cara, para cuidar disso, né? Você vai estar indo no lugar errado, certo? Vamos lá.
Qual é o contexto urubá? Por que o mal teológico, né, existe no contexto urubá? A primeira coisa é o seguinte, é uma religião de renascimentos. Você nasce, renasce, 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 renasce. Então, como você tem esses vários nascimentos, ou seja, o Aê, isso aqui não é a sua existência única, isso é importante, então, nos conceitos. Hein? Nós não existimos só nesse período aqui, né? Na verdade, nós existimos no Orum, que é o espaço espiritual, tá certo, né? É o mundo espiritual. Vamos para o Aê, fazemos uma passagem temporária aqui, que é a passagem da vida, e voltamos para o Orum. E depois passamos de novo, e passamos. Então, assim, existe um processo de renascimento. Sendo que a nossa casa, o nosso lar de verdade, é o Orum. É lá que nós moramos de verdade, tá certo? O Orum é o nosso espaço verdadeiro. Então aqui é um espaço apenas temporário. Nós vivemos aqui e não existe extinção da alma, né? A alma, você começa aqui, você vem de lá para cá, vive, a alma volta. Aí depois você faz o ciclo de novo, volta. Então, o que acontece? Se não houvesse o mal teológico, aí, assim, o que existe? Então, para esse modelo funcionar, você tem que ter um julgamento, né? Existe na figura da religião um julgamento final. Quando a gente vem com o objetivo, vamos viver a nossa vida. Quando a gente volta, seremos julgados por Olodumare, por toda a nossa obra, e não por atos específicos, tá certo? Apesar de que tem alguma coisa dos atos específicos, mas vamos lá. Por toda a nossa obra, ok? Somos feitos de julgamento. E esse julgamento poderá sim influenciar a nosso posicionamento no Orum, novos renascimentos e a nossa posição no Orum. Mas por que tem que existir esse julgamento? Porque se não houvesse esse julgamento, ia ser uma bagunça, né? O Aê seria um espaço absurdo. As pessoas vinham aqui, iam ser psicopata, maluco, não sei o que, iam fazer as maluquices do mundo. Ah, morreu, vou voltar de novo. Não tem, acho que tem uns filmes que é isso, né? O cara vive e morre, né? A gente ia ser um bico contínuo. Vai, morre, faz besteira, volta, faz besteira, volta, faz besteira, volta. Ficaria o tempo todo indo e voltando. E a vida que seria uma coisa sem nenhuma ordem, né? Ou seja, seria uma coisa maluca. Então, as almas que se dispõem a vir para o Aê, elas se preparam para isso, né? Têm um objetivo de vida, estabelecem o que querem fazer aqui. Isso aqui é um outro espaço nesse mundo transcendente, né? A gente vive aqui nesse mundo, com certeza, novas sensações, nova aventura, porque a descrição da religião é que aqui é um espaço de aventuras, um espaço de emoções, sensações, sentimentos, sabores. Assim, o Aê é um espaço que tem muito mais atrativos para a gente do que o próprio Orum. Se o Orum fosse interessante, todo mundo ficava lá. Então a gente vem aqui para viver uma vida nova, né? E lembra aquela história também do esquecimento, né? Uma das coisas interessantes no Aê, imagina se fosse aquela alminha no Orum. Não existe em Fá, não existe em Fá uma descrição de como é a vida no Orum. Isso não existe, não existe. As pessoas que dizem que o Orum assim, assim, assado, eles estão mentindo, porque não tem nenhuma descrição que diz como é a vida. Só diz assim, como é que é mais ou menos aqui, desceu para cá, como é que é a vida aqui. Não existe descrição da vida do Orum. Mas imagina lá que você é uma vida infinita, uma vida assim, negócio. Quando você vem para cá, você esquece, né? Tem aquela coisa de você tocar na árvore do esquecimento, né? Pá. Aí você toca na árvore do esquecimento e você começa uma vida zerada. Você começa aqui sem saber nada. É como se você estivesse vivendo uma nova vida, então várias novas vidas. Aqui você tem aquela consciência plena do que você fez. Isso cansa, enjoa, né? Aí você vem para cá, uma nova vida, uma nova aventura, sensações, emoções. Você tem um amor, a convivência com os familiares, os conflitos, as soluções. Você se desafia para fazer. Essa é a vida do Aê. Eu estou dando uma dimensão importante. Essa é a dimensão que a religião entende para a vida do Aê. É uma aventura, essa coisa de experimentações novas, né? E o que a gente faz aqui. Só que essa condução aqui, ela tem que ser feita baseada em um código de ética muito rígido, tá certo? Existe um código de ética que eu vou falar daqui a pouco, tá certo, né? Então tem lá, para que você se comporte aqui de forma decente, não de uma forma completamente malucada. Tanto que você faz essa coisa aqui e depois você chega, vai voltar e vai ser julgado. Então essa é a questão do objetivo, nascimento, viver com código de ética e de honra aqui, tá certo? E ser julgado, e esse julgamento se influenciar não só outros retornos, como também consequências aqui para você no Orum, que é o que está escrito na religião, é um modelo importante, senão isso não funcionaria, né? Senão a nossa matriz aqui, a nossa matrix, né, para quem lembra do filme, não ia funcionar, a nossa matrix aqui não ia funcionar se não tivesse todas essas coisas, né? E o que acontece com a punição? Quando você se comporta de uma forma completamente absurda, algumas punições podem ser feitas, né?
E eu tenho que falar dessas punições para vocês entenderem esse contexto, porque o mal teológico encontra aí. Eu não estou enrolando, não. São todos elementos importantes para a gente poder entender a questão do mal teológico, tá? Então, existem, segundo a 9 oruns, tá certo? Né? Quando você sai daqui, eu até tenho aqui o livro do Benício, esse livro é muito bom, vamos ali, bacana o livro. Então, o Benício aqui, ele conseguiu descrever aqui. Então, o Benício tem aqui no livro, na página 42, uma descrição de 7 oruns. Eu conversei com o Benício, a gente é amigo, e estudei com ele um longo período, e continuo trocando informações com ele. E ele escreveu 7 oruns, falou que foi o que ele conseguia. É verdade, eu também já procurei saber quais são os oruns, cara, esse aqui é uma boa lista dos oruns, tá certo, né? O que são os oruns, né? Além, você não tem um orum único, você tem vários espaços intermediários, e tem algumas fontes que dizem que o Aie seria um dos oruns, mas eu acho que a visão tradicional que a gente tem que usar é que o orum, né, como diz a própria Joana Elbain, né, define o orum como todo espaço abstrato paralelo ao Aie, tá certo? Ou seja, tem um Aie e orum, tá? Beleza, senão fica muito confuso. O que pese alguns dizer que o Aie seria um dos orum, que é o orum que está no meio, então teria uns acima, uns abaixo, mas essa é uma das figuras que não tem relevância na conversa aqui. Então tem o orum afefé, que é o espaço da aragem, local da correção e onde os espíritos permanecem até serem encarnados. Orum Issalu, também denominado de Assalu, onde são realizados julgamentos dos espíritos, tá vendo? Orum Apadi, o local dos erros impossíveis de reparar. O Orum Reri, o local para aqueles que foram bons na vida, o Orum normal. O Orum Buruku, espaço destinado às pessoas más, tá certo, né? Orum Alaáfia, que é o local de paz e tranquilidade, também um equivalente ao Orum Reri. O Orum Babaini, Orum do pai das pessoas, só que as pessoas que ficaram importantes, tiveram uma vida, vou falar daqui a pouco, provavelmente. Então são 7 oruns. A quantidade dos oruns em si, né, não é bastante relevante. É importante dizer que tem oruns, que se você tiver comportamento inadequado aqui, você vai para um desses oruns, tá certo? E poderá ter a punição no orum, porque essa que é importante, né? A vida é temporária, é bom ter isso, você tem que ter a punição lá, tá certo, né? Umas outras das penalidades que tem, como eu falei, os africanos falavam muito, eu tive com os africanos em 2005, no Orixá World, né? Então, teve uma pergunta específica, um deles lá falou, olha só, ele falou que está escrito no livro do Aolalu, né? Que ele fala, os caras falavam, olha só, o que está escrito no livro do Aolalu, aquele livro verdinho, Aolalu. Ele diz lá que você pode reencarnar na forma de animais, insetos, ou seja, você voltaria, uma das punições seria você renascer na forma de um animal, por exemplo, que teria vida curta, sofreria. Então essa seria uma forma de punição por coisas que você fez ruim, que você renasceria várias vezes assim, para você entender o sofrimento que é, para ver, né, não fazer mais aquilo com ninguém. Uma outra punição muito séria é quando você sai da linhagem familiar. Eu já falei isso em outros vídeos e vou abordar isso mais aqui. Você pertence a uma família, tá certo, né? Linhagem, a sua família é muito importante no conceito urbano. Família é um conceito muito importante. Então você está ali, você renasce dentro da mesma família. Se você fez uma coisa muito errada dentro dessa família, você é retirado daquilo quando você vai para um daqueles oruns de punição e você não volta mais. Aí você tem que ser recolocado numa outra família. Esse é um conceito importante para você que volte em algum momento dessa conversa ou na próxima, tá certo? Então vamos lá. O que tem que lembrar é o seguinte, que todos nós somos filhos de Olodumare. Tudo que existe no Aie é obra de Olodumare. Então, Olodumare não tem preferências, tá certo, né? Todos somos obra dele, tá certo? E o Aie é temporário, tá certo, né? Todos voltaremos para o Orum, tá certo? Então não tem essa coisa de especial. Todos somos especiais, mas com algumas funções que vão estar lá, tá? Bom, eu vou encerrar nesse ponto esse vídeo aqui, volto nesse assunto em alguns dias, eu já volto lá fazer rápido, porque agora vamos entrar, né, vai entender dentro do negócio onde é a participação das divindades nessa questão da vida. Lembra que nós estamos falando do mal teológico, tá certo? Mas para que eu possa falar do mal teológico, vou só fazer um finalzinho lá. E vocês entendam o que significa isso, qual o sentido prático de entender o mal teológico, assim, tudo aqui é prático, né? Qual o sentido prático de você entender o que é o mal teológico, né? No que se influencia. É isso que eu vou explicar aqui, tenha um pouco de paciência. Eu expliquei agora essa parte do contexto da vida, entenderam? Vamos começar a parte seguinte até no final, eu vou entender a participação de Fá nisso. Tá bom? Então, voltamos para o próximo vídeo.